Fala, galerinha maravilhinda, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Itaécio, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina e atualmente leciono na escola Jornalista João Emílio Falcão, Zona Sul de Teresina, para ser mais preciso, no bairro Vamos Ver o Sol. E é com muito prazer que venho até vocês para mais uma aula gostosinha de matemática. E hoje o nosso tema é frações, um conteúdo bem comum do nosso dia a dia, bem gostosinho de se trabalhar. Então, vem comigo. Então, como falei, nosso conteúdo é fração e especificamente nós vamos estudar dois pontos. São esses: reconhecer a fração que corresponde à relação parte-todo entre uma figura e suas partes rachuradas. E o segundo é reconhecer frações em diversas representações, como por exemplo, parte de um inteiro, relação entre conjuntos, razão entre medidas e etc. Beleza? Então, nosso exemplo mais comum aí, quando se fala em fração, é aquela nossa pizza, quando dividimos aí em partes iguais. Mas vamos lá. Para iniciar, pergunto a vocês, o que é fração? Fração é uma forma de representar algo dividido em partes iguais. Suponha que tenhamos uma barra de chocolate com 8 pedaços, por exemplo. Aí, peguei essa barra, dividi em 8 pedaços. Cada partezinha dessa daí representa uma fração. A palavra fração significa um pedaço de um todo, em outras palavras, num significado mais popular. Então, fração significa um pedaço, uma parte de um todo, onde esse todo, obviamente, deve ser dividido aí em partes iguais, de mesmo tamanho, por exemplo. Então, considere essa barra de chocolate aí. Observe que a barra é dividida em 8 partes iguais. Imagine agora que foi retirada apenas uma dessas partes aí, ó. Tá aí, essa parte mais escura, em tom preto, ela foi retirada. Então, o que nós temos aí? Podemos utilizar a fração para representar essa parte que foi retirada. Essa parte corresponde a um pedaço de 8. Eram 8 pedaços, nós estamos retirando 1. Então, é 1 entre os 8 pedaços. Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor dois números, ou seja, escrever um sobre o outro, os quais vamos chamar de numerador e denominador. Então, numerador e denominador são as denominações dos termos de uma fração. Aqui, ó, 1/8, que é a nossa fração que representa a parte retirada, aquele quadradinho preto. O número de cima, que é o 1, ele é chamado aí de numerador, e o 8, que é o número de baixo, é chamado aí de denominador. Cada pedaço da barra corresponde a 1/8, ou seja, se uma pessoa comer 3 pedaços da barra, ela estará comendo 3/8, já que cada uma é 1/8, se eu comer 3, eu estaria comendo aí 3/8. Se eu comer 4, 4/8, 5, 5/8 e assim sucessivamente. Essa questão de como ler essas frações, nós não veremos nessa aula, ficará para uma aula seguinte aí, beleza? Então, o significado aí, ó, numerador é o número que fica em cima, como já mencionei para vocês, que representa a parte considerada. No caso aí, como eu falei de retirar um pedaço, nós estamos considerando a retirada. Então, cada parte retirada aí representa o numerador, certo? Professor, então o numerador sempre é a parte retirada? Não, aí depende da situação problema. Eu poderia estar falando das partes que sobraram. Então a parte considerada seria os que sobraram. E aí o meu numerador seriam essas quantidades que restaram aí, beleza? O denominador, que vinha a ser o denominador. O denominador, como eu já falei, é o número que fica embaixo, ou seja, é aquele que representa o total de partes. No caso aí do nosso exemplo, eu tinha uma barra de chocolate, eu dividi em 8 partes. Então, essa quantidade de partes, que é o 8, representa aí o meu denominador. Se eu dividisse a barra em 2 partes, o denominador seria 2. Se eu dividisse em 4 partes a barra, o denominador seria 4, e assim sucessivamente. Lemos a fração acima da seguinte maneira: 1/8 ou 1/8. Essa é a linguagem mais correta, matematicamente falando, seria 1/8. Mas a linguagem mais usual seria 1/8. Professor, 1/8 está errado? Não está errado, mas matematicamente a mais correta seria
1 oitavo. E como já mencionei, seria visto aí numa próxima aula. Tranquilo? Então podemos dizer que cada parte da barra corresponde a 1 oitavo. Observe também que retirar 4 partes da barra é o mesmo que retirar a metade da barra, ou seja, é equivalente, certo? Futuramente também, em outras aulas, vocês revisarão o que são frações equivalentes. Mas eu posso aqui adiantar que frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma quantidade. Tranquilo? Por exemplo, no nosso caso aí, tinha uma barra com 8 pedaços. Se eu pegar 4 pedaços, você sabe que 4 é a metade de 8. Então, a fração que representa isso aí poderia ser 4 oitavos, ou, como 4 é a metade, poderia ser escrito ou representado por 1 meio, que também é a metade. Beleza? Tá aí o exemplo, ó. Percebam aí que as 4 partes significa a metade da barra, portanto, seria também comum ou correto escrever esse 4 oitavos como sendo 1 meio. Volto a falar que em aulas posteriores vocês verão aí como fazer, como encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada. Voltemos agora à barra inicial, aquela minha barra lá de 8 pedaços. No exemplo, o número 1 é o numerador, pois ele representa quantas partes foram retiradas. O número 8 é o denominador, pois ele representa o número total de partes em que a barra foi dividida. É por isso que, nesse caso, a barra inteira seria representada pela fração 8 oitavos, já que em cima, no numerador, são as partes consideradas. Se eu estou falando de toda a barra, seriam 8 pedaços. Como ela foi dividida em 8 pedaços, então a fração que representaria aí o todo seria 8 sobre 8, ou 8 oitavos, né? Que como toda fração representa uma divisão, se você dividir 8 por 8, e aí nós temos que essa fração onde o numerador é sempre igual ao denominador, ela sempre é igual a 1, ou seja, a 1 inteiro. Ou seja, isso representa toda a minha barra. Tranquilo? Agora vamos aí para os nossos exercícios, certo? Lembrando, qualquer dúvida até aqui na definição, na teoria, quem for meu aluno, manda para mim, entre em contato comigo lá no nosso chat no Mob Educa-me ou lá no nosso grupo de WhatsApp. Então vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: observe abaixo o triângulo que Helena desenhou. Ela dividiu esse triângulo em partes iguais, certo? E pintou algumas de cinza. Aí a pergunta é, a fração que representa a parte pintada de cinza em relação ao desenho todo é, ele quer saber qual a fração que representa aí a parte pintada. Cadê, ó? Vamos aqui marcar o que é que a questão quer. Ele quer saber em relação à parte pintada. Então, a parte considerada aí vão ser as partes pintadas. Como é que eu monto a minha fração? Numerador e denominador. O que que o numerador representa? As partes consideradas. Como nós estamos considerando aí a parte pintada em cinza, então eu vou contar quantas partes cinzas eu tenho, ó. Aqui, acompanhem comigo. 1, 2, 3, 4 partes pintadas. De um total de quantas? Quantas partes tem esse triângulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 partes, o triângulo foi dividido em 9 partes iguais. Dessas 9, ela pintou 4 em tom cinza. Então, qual seria a minha fração? Seria aí 4 nonos, e a alternativa correta seria a letra D. Tranquilo? O que que eu aconselho a vocês? A começarem sempre assim. Escrevam numerador sobre denominador, lembrem-se das definições, o que vem a ser o numerador. O numerador é aquele número que representa as partes consideradas, o denominador é aquele número que representa o total de partes em que a figura foi dividida. Feito isso, você encontra a nossa resposta. Professor, eu tenho que fazer sempre assim? Não. Isso aí, essa questão do tempo, ela é relativa. Você vai fazer até você se habituar. Quando você já tiver fera, profissional aí no estudo de frações, aí você já não precisa mais estar escrevendo isso aí. Tranquilo? Então vamos aí para o nosso segundo exercício.
O nosso segundo exercício, ele diz o seguinte: o quadrado abaixo foi dividido em 8 partes iguais. Então eu já sei aí, ó, pessoal, que esse 8 representa o quê? O meu denominador, né? Denominador, abreviado aí, ó. Beleza. Aí a pergunta é, qual é a fração correspondente ao número de partes coloridas? Então, observem aí o que ele está pedindo, o que ele está considerando, ó, as partes coloridas. Então, é o que vai representar o meu numerador. De cinza em relação ao total de partes em que esse quadrado foi dividido. Então, vou novamente, ó, começo com o sentido da minha fração, numerador sobre denominador, lembrando que numerador, as partes consideradas, quantas partes eu tenho pintado em cinza aí? Eu tenho 1, 2 partes em cinza. De um total de quantas? Ele já disse aí, então não preciso nem contar, um total aí de 8 partes. Então a minha fração seria 2/8. Alternativa correta e, portanto, letra B. Tranquilo? Belezinha? Fácil, né? Beleza. Mas vamos para frente e tome cuidado, porque esse fácil, às vezes, ele pode nos enganar. Mas, no geral, é fácil mesmo, viu, pessoal? Tô brincando. Nossa próxima questão, a questão aí de número 3, diz o seguinte: Anitta desenhou o retângulo abaixo, dividiu em 10 quadrados iguais. Então, novamente, ó, novamente aí eu já tenho o meu denominador. O meu denominador, ó, que eu vou aí abreviar. O denominador, ele vai ser igual aí a 10, que é o total de partes consideradas. O total de partes consideradas não, desculpe. O total de partes em que a figura foi dividida. E aí vem a pergunta: qual é a fração que representa os quadrados coloridos? Então, novamente, ó, a parte considerada são os coloridos de cinza, em relação ao total de quadrados. Então, novamente, eu vou lá naquela ideia repetitiva, cansativa, mas que se faz necessário. A fração, ela tem 2 termos, o de cima o numerador, embaixo o denominador. Tenho que lembrar que o numerador representa a quantidade de partes consideradas e o denominador o total de partes. Então, as consideradas são as coloridas, então nós temos aí 1, 2, 3, 4 partes consideradas, num total de 10 partes, né? Então, a minha fração seria 4/10, alternativa correta, nossa letra B. Belezinha? Então, próxima. Questão de número 4. Diz o seguinte: Daniel fez 5 dos 12 gols feitos pelo seu time de futebol no campeonato escolar. Qual é a fração que representa os gols feitos por Daniel em relação ao total de gols? Então, observe agora que essa questão ela não está se referindo a uma figura, né? Mas como nós vimos lá nos tópicos específicos que queríamos estudar, nós estamos também estudando a relação entre dois elementos de conjuntos. No caso aí, o total de gols, né? Aqui, ó, total de gols, 12, e a quantidade consideradas foram os 5 que ele fez. Então, eu tenho que lembrar que fração numerador sobre denominador, numerador é o que nós estamos considerando. O que nós estamos considerando? Aqui, ó, no enunciado, os gols feitos pelo Daniel. Então, seriam quantos? 5. Então, meu numerador seria o 5 e o total de partes, que é o 12, seria o meu denominador. Então, portanto, a minha fração que representa essa situação seria 5/12avos, alternativa correta, letra A. Cuidado, pessoal. Cuidado, quando eu digo para vocês terem cuidado, é no sentido das alternativas. Observem que nós temos aí na letra A 5/12, ou 5/12avos, que é a nossa alternativa correta, mas eu tenho também na letra D 12/5, que é o que confunde muito os alunos aí, principalmente aqueles que vão com falta de atenção. Então você tem que ficar ligado, tem que saber a definição. Numerador é a parte de cima, que representa as partes consideradas. O denominador é a parte de baixo, que representa o total de partes. Então 5/12 e não 12/5. Então eu vou, ó,
eliminar isso aqui e a alternativa correta seria a nossa letra A. Beleza? Vamos aí para a próxima. Questão de número 5. José tinha 17 figurinhas e presenteou seu primo com 7 dessas figurinhas, certo? Então, a fração que representa o número de figurinhas que José presenteou seu primo em relação ao número de figurinhas que José tinha é, ora, o que ele está considerando? As figurinhas que o José presenteou, né? Quantas ele presenteou? 7, né? Ó, ele tinha 17 e deu 7 para o seu primo, então isso aqui seria o nosso numerador. E o total de figurinhas, que é 17, seria o meu denominador. Nesse tipo de questão, pessoal, você também tem que ficar atento. Por quê? Vamos ver logo a resposta. Eu comento com vocês o porquê. Então, a fração numerador sobre denominador. O numerador, o que nós estamos considerando, que são as figurinhas que foram dadas ao primo de José, 7. E o total, que é o denominador, 17. O que eu estou dizendo para vocês, o que eu quero dizer para vocês ficarem ligados, pessoal, é quanto a pergunta. Isso aí está muito fácil, do jeito que se apresentou aí. Ele falou da quantidade de figurinhas que presenteou e perguntou justamente a fração que isso representa. Mas ele poderia ter perguntado qual a fração que representa o total de figurinhas que sobrou a José, que ficou com José. Então você tem que ter cuidado, porque ia ter essa alternativa, 7 sobre 17, mas o que ele queria não seria isso. Como é que você faria isso aí? Ora, você ia pegar o total de figurinhas, 17, menos as 7 que ele presenteou ao seu primo e sobraria 10. Então a fração que representaria a sobra seria aí no caso 10 sobre 17 e não 7 sobre 10. Então tem que ficar ligado nisso aí, beleza? O mais importante é a interpretação da situação problema, beleza? Vamos para frente. Então a alternativa correta aí, letra B. Nossa próxima questão, questão de número 6, diz o seguinte: Paulo tem 12 camisetas. Ora, se ele tem, é o total de camisas que ele tem. Então esse 12 já representa aí o meu denominador, na qual 7 são brancas e as restantes azuis. A fração que representa o número de camisetas brancas, então, ó, as consideradas aí são as brancas e não as azuis. Então, quem seria o meu numerador? Seria aí o 7. Certo? Então, ele quer saber a fração que representa as camisas brancas. Então, fração, numerador sobre denominador, numerador, partes consideradas, denominador, partes totais da figura. Então, 7 sobre 12, alternativa correta, letra C. Da mesma forma que a questão anterior, questão 7, poderia ter sido perguntado qual a fração das camisas azuis em relação ao total. Então, como é que você faria? O total da camisa são 12, menos as brancas, que são 7. Isso dá um total aí de 5. Então, a fração que representa a parte azul seria, no caso, 5 sobre 12. E aí seria a alternativa letra B. Então tem que ficar ligado. Isso porque eu digo, a questão, a interpretação da questão é o seu maior vilão, certo? É o que mais faz com que o aluno erre alguma das questões. Questões até que ele sabia responder, mas que ele pode errar, pode vir a errar por um detalhe, a falta de atenção. Tranquilo? Então, a dica é, leiam 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Então, próxima questão. A questão de número 7 diz o seguinte: nas figuras abaixo, as áreas escuras são partes retiradas do inteiro. Então, a parte escura equivale aos 3 quintos tirado do inteiro Ora, essa questão ela é contrária, é o raciocínio inverso das questões iniciais que nós estávamos fazendo. Inicialmente nós tínhamos uma figura e eu queria saber qual a fração que representa aquela figura. Agora eu quero o contrário, eu tenho uma fração e quero saber qual a figura representa essa fração. Então vamos ver aqui, ó. A minha fração ela é 3 quintos. Eu sei que o numerador 3 são as partes consideradas.
E eu sei que o 5, o denominador, são as partes totais. Ora, se eu sei disso, então, olhando para o meu denominador, que é o 5, eu já sei que eu devo procurar uma figura que tenha sido dividida em 5 partes. Pode ser a letra A? Ela tem aí mais de 5 partes, não é isso? Então não pode. Então esquece. Pode ser a letra B? Também tem mais de 5 partes. Então a minha resposta provavelmente é C ou letra D. Aí agora eu vou para o meu numerador. O numerador não indica as partes consideradas? Nós não estamos considerando lá em cima, ó, lá no enunciado, as partes tiradas do inteiro, a área escura. Então nós estamos considerando as partes pintadas. Então, se o meu numerador é 3, eu tenho que procurar uma figura que tenha 3 partes. Portanto, ó, na letra C, 1, 2, 3 partes. Na letra D, apenas 2. Então, a resposta correta seria aí a nossa letra C. Tranquilo? Bem simples, né, pessoal? Então, vamos para a próxima. Questão de número 8. Questão de número 8 diz o seguinte: Pedro ganhou R$50 de seu avô de presente. Ele deu 20 para o seu irmão. Considerando o total de dinheiro que Pedro ganhou, a fração que representa a quantidade de reais que lhe restou. Ó o que está, ó, olha o que a questão pede. O que restou? O que restou para ele foram os R$20? Não, esses 20 foi o que ele deu para o irmão dele, ó. R$20 para o seu irmão, ó. Então não é isso que eu quero. O que eu quero? É o que sobrou a ele. Como é que eu faço para encontrar? Eu vou subtrair. Se ele tinha 50 e deu 20 para o seu irmão, então 50 menos 20, 30. Então o que sobrou para ele foram R$30. E aí nós vamos para a fração. Numerador sobre denominador. Numerador, o que me interessa, que é o que sobrou, 30, denominador total. Então 30 50avos. Questão aí, alternativa correta, letra C. Beleza? Então, ó, fica ligado. Foi o tipo de questão que eu disse para vocês que podem vir a confundir. Aquele aluno que vai ler na pressa, que vai ler com desatenção, sem a atenção necessária, poderia marcar aí, no caso, a letra A, e aí estaria errando essa questão que é bem simples, pessoal. Então, fiquem atentos ao enunciado. Nossa próxima questão ela também é interessante. Qual das opções seguintes mostra uma figura cuja parte sombreada corresponde a 1/3 da própria figura? Aí o aluno poderia dizer: professor, todas as alternativas aí estão corretas. Por quê? O senhor ensinou que o numerador é a parte considerada, então eu quero uma parte pintada. E o denominador é o total de partes. Então eu quero uma figura que tenha 3 partes. Se você observar, todas as figuras têm 3 partes e todas as figuras estão pintadas aí apenas uma das 3. Então poderia ser qualquer uma, correto? Não, errado. A primeira coisa que nós falamos lá na definição de fração é que a figura deve ser dividida em partes iguais. E aí, ó, observe a letra A, por exemplo, que ela não está dividida em partes iguais. Aqui nós temos um trapézio, ó, essa partezinha aqui. Essa outra aqui, por exemplo, já é um triângulo, certo? Com áreas diferentes. Então, não posso dizer que seria a letra A. Da mesma forma, a letra B, ó, nós temos uma parte que é um losango e temos outra parte que é triângulo. Então, também não pode ser a letra B. Observem também a letra D, ó. Nós temos aqui, pessoal, a letra D pode, porque nós temos um triângulo e as outras partes também são triângulos. Correto? Não, também não está correto. Por quê? É fácil perceber que esse triângulo que está em cinza, ele tem área maior do que os triângulos que estão em áreas brancas, na cor branca. Agora, se eu fizesse isso aqui, ó, dividisse esse triângulo cinza ao meio, nós teríamos já aí 4 triângulos de mesmo tamanho. Mas também não seria a resposta, porque teria 2 partes pintadas. Então, o que sobra para a gente é a letra C, ó. 3 partes iguais e apenas uma parte pintada. Então, a alternativa correta aí, figura da letra C. Próxima questão. Joyce coloriu 3/5 dos quadradinhos da figura abaixo. Quantos quadradinhos sobraram sem colorir? Professor, essa questão está errada.
Porque a figura aí está dividido em 15 partes. Como é que ela vai... O denominador é 5. Mas você pode fazer aí uma subdivisão. Ó. Por exemplo, eu vou dividir aqui, eu tenho uma parte, essa da esquerda. Vou dividir aqui 2 partes, 3 partes, 4 partes. E por último, a quinta parte. Observe que quando eu faço isso, todas as partes, elas têm o mesmo tamanho. Elas são formadas aí por 3 quadradinhos. E ele pede para pintar 3 dessas partes. Então, ó, você ia pintar, achurar aí, 1, 2, uma parte, né? Aqui quando eu pintar por completo, 2 partes. Quando eu pintar aqui por completo, 3 partes. O que você não pode é fazer a divisão e pintar só 3 quadradinhos, que aí não estaria proporcional às outras partes. E aí a pergunta é, quantos quadradinhos sobrariam sem colorir? Ou seja, aqueles que nós não pintamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, alternativa correta aí, letra D. Tranquilo? Então, esse tipo de questão também você deve ter muita atenção, porque às vezes a figura, ela vem dividida na quantidade diferente da fração dada, que aí mais na frente vocês poderão resolver quando estudar frações equivalentes de uma outra maneira. Mas isso não impede que a gente, com o nosso conhecimento de agora, resolva esse tipo de questão. Questão de número 11. Uma massa de bolo precisa ser batida durante 1/4 de hora, ou seja, quantos minutos? Eu quero saber 1/4, essa fração, 1/4 de hora, representa quantos minutos? Ah, professor, eu não sei fazer porque eu não sei calcular isso aí. Sabe? Nós vamos calcular só com o auxílio da figura, que é o que nós estamos estudando. Inicialmente eu imagino um relógio, relógio dividido aí com 12 horas. Depois, como a figura está falando em 1/4, eu já sei que ele tem que ser dividido em 4 partes. Tá aí. Depois, dessas 4 partes, eu vou considerar apenas uma, que seria, por exemplo, uma parte dessa aqui, ó. Já que as 4 são iguais. Né? Numa parte dessa, representam quantos minutos aí? Isso que ele quer saber. Essa parte aqui são quantos minutos? Para isso, você tem que lembrar o seguinte, ó, que entre 2 números seguidos, ou seja, 2 horas, nós temos aí 5 minutos, correto? Como nós temos aí em 1/4, quantas dessas partes? 1, 2, 3, né? Então eu teria que pegar isso aí e multiplicar por 3. E aí, 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, nós teremos um total aí de 15 minutos, alternativa correta, letra B. Vamos fazer mais uma questão aí de número 12, que diz o seguinte, observe a figura a seguir. A fração que representa a área escura dessa figura é, aí você poderia fazer o quê? Contar, né, quantas partes tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então já sei que o denominador seria 15. E eu sei que pintadas aí nós temos quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tá essa. Ah, professor, seria aí então 9 sobre 15. Aí você olha para as alternativas, não tem. Ah, professor, então tá errado. Não. É a mesma questão da questão... É o mesmo raciocínio da questão de número 10, por exemplo. Eu vou refazer essa figura, ó. Eu sei que ela tem 15 partes e eu sei que 9 delas estão pintadas. Então eu vou agrupar essas 9 aí em sequência, ó. Agrupei as 9. Em seguida, eu vou dividir em partes iguais. Já que não tem o 15 como denominador, eu vou dividir em outra quantidade, ó. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 e 5 partes. Dessas 5 partes, quantas estão pintadas por completo? 1, 2, 3. Então a fração aí seria 3/5, letra A. Tranquilo? Galera, e com isso, a gente chega aí ao final de mais uma aula, certo? Espero ter contribuído aí com vocês com essa revisão na parte de frações. Espero que vocês tenham compreendido bacana, que tenha ficado na cabeça de vocês a definição de fração e a ideia de ficar ligado no enunciado, na interpretação dos problemas. Com isso, eu me despeço de vocês, deixo aqui um abraço a todos, fiquem todos com Deus, tamo junto, é nóis. Valeu, galera!